Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha abranger todos os corações em nome de Jesus. Hoje eu estou muito feliz. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para fazer um convite especial para você que está assistindo esse vídeo. Quero convidá-lo para um casamento. Ok? Eu vou ler aqui o convite para vocês. O convite é... Logo, logo vocês vão descobrir que casamento é, né? Você iria? Você iria gostar de ser convidado para participar de uma festa assim? Então, olha só, o convite com o coração cheio de esperança e fé na vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach e a família de Deus convidam você e sua família para testemunharem um momento profético e sagrado, a celebração da sua aliança matrimonial. Cremos que é assim como está escrito ali em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz de arcanjo e o som de trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Da mesma forma, queremos também que esse casamento reflita na nossa união eterna com Deus, cheia de fé, amor, até o glorioso dia do encontro com Cristo. A data. Vocês saberão quando serem arrebatados. Contamos com a sua presença para celebrar este amor que apronta para a eternidade. E deixo para a vossa meditação Colossenses 4 e 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui está feito o convite, né? É um convite de casamento. E quem é que vai ser a noiva? Nesse convite aqui fala a família de Deus. Mas como que nós podemos entender assim, né? Que Deus vai vir buscar a sua família para o arrebatamento. A Bíblia nos deixa várias pistas a respeito disso. Olha só o que diz aqui em Gálatas 6 e 10. Portanto, se tivermos oportunidade, façamos o bem para todas as pessoas, especialmente para os que pertencem à família da fé. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando para uma igreja que está dentro de uma outra igreja, porque da igreja vai ser tirado um povo, e esse povo é o povo escolhido, é a família de Deus. E aqui fala da família da fé. Então a família da fé está falando sobre os que serão arrebatados. Quem é que vai ser arrebatado? A família de Deus. É o que está escrito aqui em Gálatas 6 e 10. A congregação que vai ser arrebatada tem que pertencer à família de Deus. Nós podemos ver também lá em Mateus 12, versículo 48, 49 e 50, Jesus fala quem é a sua família. Olha só para você ver o que está escrito aqui em Mateus 12, 48. Mas ele respondeu e disse ao que lhe falava: Quem é minha família? E quem são os meus irmãos? E ele, estendendo a sua mão em direção aos seus discípulos, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, este é meu irmão e minha irmã. Já disse tudo, né? Quem é que Jesus vem buscar? A família dele. A família dele que está aqui na terra. E a família dele são aqueles que fazem a vontade do Pai. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, este é meu irmão e minha irmã. Qualquer que fizer a vontade do meu Pai. Mas como que a gente pode saber que esse versículo aqui está falando de arrebatamento, né? Como é que podemos saber que
que está falando de arrebatamento? Bom, realmente Jesus tinha a família dele ali. E nessa cena aqui, né, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram ali, né? Como nós podemos ver, se você pode ler esse capítulo de Mateus inteiro, você vai entender assim. Mateus 12. Leia inteiro e você vai entender que estava ali procurando ele. Porém, a resposta de Jesus, a resposta que ele dá aqui, ele não dá uma resposta de acordo com a família de sangue dele. E ele fala de acordo com a família espiritual, apontando profeticamente para os que vão ser arrebatados. Amém? Mateus capítulo 13 e versículo 30. Ali fala também do joio e do trigo. Ali fala que o trigo será recolhido no celeiro e o joio será queimado. Então o que isso nos mostra? Que logo após o arrebatamento vai vir o juízo e a terra vai ser queimada. Olha, então esse convite que eu estou te fazendo não é um convite qualquer. É um convite que vai salvar a sua vida. É um convite para você ir nesse casamento que vai ser a separação do joio e do trigo. Oh, meu Jesus querido, é um convite especial para você. E você está sendo convidado nesta hora para participar deste casamento. Você aceita ir no casamento? Eu estou te convidando. Você aceita ir comigo? Porque quando Jesus voltar eu quero ir também. Então eu estou te convidando assim. Você aceita ir comigo neste casamento? O convite de casamento, ele tem algumas restrições. Você precisa ser a família que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Esses são os meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. É o que Jesus fala aqui. Minha mãe, meus irmãos e minha irmã. Então aqui fala a família de Jesus. O primeiro caráter dessa família é o amor ao próximo. Por quê? Porque um dos mandamentos bíblicos diz assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O primeiro requisito para você ser família de Deus, família de Jesus, é você ter amor pelo próximo. E como você demonstra esse amor ao próximo? Você demonstra amando, né? Simplesmente amando, ajudando o necessitado, vendo a causa da viúva e do órfão, ajudando financeiramente, comprando uma marmita, dando para o mendigo comer, tá ajudando um ao outro, né? Então essas ajudas que você faz, a pessoa não pôde pagar a conta de luz, você está com dinheiro sobrando, você vai lá e paga a conta de luz da pessoa, paga a conta de água da pessoa. Então você está fazendo o quê? Está ajudando o próximo, né? Então esse é o primeiro requisito para você ser a família de Deus. Geralmente, não são todas as pessoas que são assim, de amar ao próximo, né? Então, só aqui nessa primeira já vai dar uma filtrada boa. Mas eu te pergunto, ainda dá tempo? Você tem amado o teu próximo? Você tem ajudado as pessoas necessitadas, o pobre, a viúva, o órfão? Então dá tempo, faça então. Faça porque ainda dá tempo. Nós não sabemos o dia nem a hora em que vai acontecer esse casamento. Mas nós sabemos que vai acontecer porque as profecias todas já se cumpriram. Então o que nós vemos com isso? Jesus está voltando. E ele vai voltar para nos levar para uma festa. A festa das bodas do Cordeiro. E essa festa das bodas do Cordeiro é um casamento, né? Bom, o segundo requisito para você ser a família de Jesus é: você tem se santificado? Porque a Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então, o segundo requisito nós podemos colocar aqui, que é a santificação. A Bíblia diz que só Deus é santo. Isso é um atributo de Deus. Mas quando nós temos o Espírito Santo, que é um Espírito de Deus em nós, então nós também nos santificamos. Então isso é um resultado da obra do novo nascimento de Cristo. Então você precisa aceitar a Jesus para você nascer de novo, batizar, porque o novo nascimento é justamente o batismo nas águas. Quando você deita nas águas, encobre todo o seu corpo, significa morte para o mundo. E quando você levanta das águas, significa ressurreição com Cristo. Esse é o novo nascimento, certo? Então, nesse novo nascimento, quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, uma voz do céu, né? Como a voz de trovão e o som de muitas águas, é falado assim: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ali foi o novo nascimento de Jesus. Ele nasceu de novo para nos ensinar como nascer de novo. Mas Jesus já era divino, né? Ele só teve que fazer aquilo para nos deixar como nós deveríamos fazer. E aqui nós podemos ver, então, que é necessário nascer de novo para você ser família de Jesus, para você poder ser irmão de Jesus. Nós somos irmãos e irmãs, e mãe, e é a família de Jesus, né? Então, olha como a Bíblia nos ensina detalhes por detalhes para a nossa salvação. A terceira coisa importante que nós precisamos ter é unidade. Unidade. O que é unidade? Todos estavam reunidos no cenáculo a orar e era todos unânimes orando. Essa é a unidade. Estar em unanimidade. Estar em unanimidade. É estar unânimes no mesmo propósito. Então, qual é o propósito agora? Nós irmos para a festa, para um casamento, não é assim? Então, esse é o nosso propósito agora. E para nós não sermos pegos de surpresa, temos que estar preparados com esses requisitos necessários para sermos a família que vai ser convidada para esse casamento. Ok? Então, unanimidade é estarmos nesse mesmo foco. A volta de Cristo está próxima. Então, se você está nesse foco, unânimes, nesse pensamento, então você está em unanimidade, certo? O quarto item importante é sermos obedientes a Deus e aos pais. Sermos obedientes, né? Isso é um item importante para a família de Deus, a família, o povo que vai ser arrebatado daqui dessa terra. Tem que ser obediente a Deus. O quinto ponto importante também é ser justos, porque a Bíblia diz para nós sermos luz e sal da terra. Então, se nós somos luz e sal da terra, temos que ser justos. Por quê? Porque Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus que é justo, o trono de Deus é um trono de justiça. Se nós somos a família real, a família de Deus, somos a família real. Então, se nós somos família real, temos que ser justos, porque o trono de Deus se firma na justiça. Certo? E o que é ser justo, né? Tem um estudo aqui no canal que eu postei um vídeo sobre a justiça de Jó. A justiça é fazer justiça social. É justamente isso, tudo que estiver ao seu alcance para ajudar o próximo, para amar o próximo. Tudo que estiver ao seu alcance para amar o próximo é justiça diante de Deus. Então, justiça social. Veja esse vídeo aqui sobre a vida de Jó. A justiça social de Jó. Ali nós vamos aprender muito a justiça para sermos luz e sal da terra. Amém? Bom, o sexto item muito importante também, um sexto requisito para você ser essa família que vai participar
deste casamento, que vai ser convidado para este casamento, é perdoar uns aos outros. Por quê? Como diz lá na oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Está falando do reino, né? Da vinda, da volta de Cristo. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Não é assim? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha só agora. Perdoai as nossas dívidas, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, olha que tem uma restrição aqui. Para nós sermos perdoados, é preciso perdoarmos. Então, para perdoarmos, só para você poder ser família de Deus, você precisa então perdoar, certo? Para você poder ser perdoado e ser família de Deus. Bom, esse é o sexto item importante, é o sexto requisito importante para você participar desta festa de casamento, tá bom? Ó, o sétimo item importante: buscam a Deus e priorizam a Deus. Você tem buscado a Deus? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Dá tempo ainda, né? Vamos começar a fazer então isso agora, já que você não estava fazendo. Vamos começar a fazer isso agora, porque um dos requisitos para você ir neste casamento é justamente você buscar a Deus e priorizar as coisas de Deus. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, meus amados, isso nos mostra alguma coisa, né? Isso nos mostra o quê? Isso nos mostra que neste casamento vão ser convidadas somente algumas pessoas, não são todas. Porque não são todas as pessoas que vão cumprir esses requisitos aqui. Esses 7 requisitos apresentei aqui para vocês, né? Não são todas as pessoas. Então a gente vê que da igreja vai ser tirado uma igreja, que são uma parte da igreja. De todas as igrejas, de todas as pessoas do mundo, vai ser tirado um povo desse mundo. Não são todos, né? São aqueles que se enquadram nesses requisitos necessários aqui para poderem entrarem nesse casamento, ok? Então estes são os irmãos e as irmãs que serão convidados, a família, né? A família de Deus. Olha só, o Senhor está convidando a sua família para o arrebatamento. Ele não vai vir buscar os religiosos, aqueles que querem estar em destaque, né? Sentando em algum lugar de destaque dentro das igrejas. Não. Ele quer os humildes. Tem que ter humildade, né? E ele quer buscar a sua família, certo? Somos a família de Cristo ou não somos? Então esse convite, né, está direcionado diretamente à família de Jesus. Não é para todos, sabemos disso, né? Apenas os que fazem a vontade do Pai. São esses que são a família de Deus. Esses que são a família de Jesus, né? Tá, então sabendo que Deus é santo, isso nos leva também a nos santificar. E também tem aquele versículo, né? Sem a santificação ninguém verá o Senhor, ok? Bom, outra coisa que eu queria perguntar. Você tem uma vida de sacrifício e obediência a Deus? Tem dentro dessa seleção da família, tem alguns tópicos que são importantes para você se destacar como família. Você é piedoso para com o próximo? Você perdoa? Você ajuda? Né? Ó, você está em santificação? O segundo item, né? Você é justo? Você é separado para Deus? Você separado para Deus significa estar se santificando. Você está buscando a santificação, né? Você é fiel ao Senhor? Você é perseverante na busca do Senhor? Às vezes, as pessoas buscam a Deus só quando passa necessidade, né? Às vezes é mandado embora, está desempregado, ele busca a Deus para arrumar um emprego. Ou às vezes está doente, ele busca a Deus para ser curado. Mas não, aqui está falando de
perseverante, está falando de resiliente. Você é resiliente, é perseverante, resiliente, ou seja, não é só quando você está doente, não é só quando você está procurando um emprego que você deve buscar a Deus. Você tem buscado a Deus todos os dias. É mais ou menos isso que é um dos requisitos. Então veja bem, essa é uma das características, certo? A resiliência, inclusive, é uma delas. Você mente ou você fala a verdade? Também é um requisito importante. Nós sabemos que o pai da mentira é o adversário de nossas almas, né? Ele é o pai da mentira. Então, se você mente, você não pode ser da família de Deus. Esse convite, ele está sendo oferecido hoje para você. Você gostaria de aceitar a Jesus, nascer de novo e pertencer à família de Deus, essa família que vai ser arrebatada? Por que eu estou falando a família sempre aqui, né? Olha só, lá no livro de Josué, Josué significa Yeshua, né? Josué significa Yeshua. E nós vemos uma parte ali onde Josué fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse eu e minha casa serviremos ao Senhor é como se fosse profeticamente falando que a família de Josué serve ao Senhor. É profeticamente falando a família de Yeshua serve ao Senhor. E o que é servir ao Senhor? É cumprir esses requisitos que eu li aqui, né? Esses 7 requisitos que eu li aqui. São requisitos importantíssimos para você poder dizer: ah, eu pertenço à família de Deus. Então esses são os requisitos. E a família de Deus é justamente a família que ele vai vir buscar, né? Nós seremos convidados para uma festa. Então eu quero convidar você nesta hora. Você gostaria de participar dessa festa? Olha, de todos os itens e requisitos que eu citei aqui, em qual deles você encaixa? Tem que encaixar em todos, né? Então reveja esse vídeo, anote, veja os itens que estão com pendências para você. Veja os itens que você ainda não está conseguindo cumprir. Restaura essa aliança com o Pai, restaura essa aliança com Jesus, porque a volta de Cristo será muito em breve. A volta de Cristo pode ser a qualquer momento. As profecias já se cumpriram. Então, eu quero convidar você para este casamento. Eu quero convidar você para esta festa das bodas do Cordeiro. Então eu preciso saber, você gostaria de ir? É uma pergunta que todo mundo vai dizer, eu quero. Então olha só, eu vou orar por você agora. O Senhor Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida e Ele está convidando. O livro da vida que o seu nome vai ser escrito, esse livro da vida, é um livro que tem lá nos céus. Ele brilha como relâmpago. E só o Senhor Jesus pode pegá-lo e lê-lo, porque ele brilha muito. Ninguém nos céus, abaixo de Deus, não suporta aquele brilho. Então é um brilho fenomenal, é um brilho que não tem como explicar, mas o Senhor Jesus consegue pegá-lo e lê-lo. Então é o livro do Cordeiro, é o livro que está lá em Apocalipse, que fala que é o livro do Cordeiro de Deus, é o livro da vida. E nesse livro da vida, quando você aceita Jesus, o Senhor Jesus escreve ali nesse livro o seu nome, é da família. Então, quando você aceita Jesus, não é só aceitar Jesus. Tem que viver esses requisitos que eu passei aqui, né? São 7 requisitos ao todo. E tem alguns itens importantes, como ser piedoso, seguir a santificação, a paz com todos, ser justo, né? Ser separado do mundo. Então, tudo isso são tópicos importantíssimos para cumprir os requisitos necessários para você poder atender esse convite, certo? Então eu vou orar por você agora.
coloque uma mão no peito, outra mão para o reino, outra mão para os céus, e ore assim. Repita essa oração que eu vou falar. Senhor Jesus, eu te aceito em meu coração, venha fazer morada em mim. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu quero ser da sua família, eu quero ser seu irmão, quero ser sua irmã, porque eu quero ir nesse casamento, eu quero ir nesta festa das bodas do Cordeiro. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Limpa o meu coração de todo mal e que a partir de hoje eu possa ser da sua família. Em nome de Jesus. Amém. Então, a partir de agora, você é da família de Deus. Você é da família do Senhor Jesus. Ok? E o seu nome está escrito no livro da vida. Isso é importante também. O seu nome, ele está escrito no livro da vida. E como o seu nome agora está também escrito no livro da vida e você é da família, você precisa perseverar até a volta de Cristo. Mas olha, a volta de Cristo pode ser a qualquer momento. Então persevere. Isso pode ser alguns dias, isso pode ser alguns meses, pode ser que seja alguns anos, mas não vai ser muito, né? Porque a gente vê que essa geração, as profecias já estão se cumprindo. Então nós temos que estar em estado de alerta, porque a volta de Cristo é eminente. Amém? É eminente. E a volta de Cristo é comparada com esse casamento que eu estou falando para você. Então eu estou te convidando nessa hora, é para você ir para o arrebatamento. O arrebatamento do Senhor Jesus. Ele vai vir buscar o seu povo nas nuvens, né? Ele virá buscar o seu povo. E eu estou te convidando para você participar disso, juntamente comigo, porque eu também quero ir, né? Então eu estou convidando você. E se você puder, compartilha esse vídeo, convide outras pessoas também. A volta de Cristo. Todos deveriam ser convidados. A pessoa deveria escolher, né, se quer realmente ir ou se não quer, né? Então seja um evangelista, divulgue esse vídeo aqui também. Vai ser tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus vai voltar, viu? Ele vai voltar. E se ele voltar, eu não quero ficar aqui. Eu quero subir com o Senhor Jesus. Então, esse vídeo vai ficar aqui, né? Mas as pessoas que vão estar assistindo esse vídeo vão subir, vão ser arrebatadas também, porque vai dar tempo ainda de você aceitar o Senhor Jesus e vai dar tempo ainda de você se reconciliar, de se consertar e de preencher esses requisitos necessários para você ir morar no céu por toda a eternidade. Amém? Então fica na paz do Senhor Jesus. E não se esqueça, agora você é da família de Deus e o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento.